pessoal, então tá aí, né? Vocês possivelmente estão vendo uma rede de distribuição, porque a aula de hoje tem a ver com isso, né? A gente vai tentar ver como é que conseguimos como é que funciona um gerador elétrico, basicamente, né? Essa vai ser a ideia da aula de hoje. E também transformadores, como é que eles funcionam, como é que os transformadores então, eles rebaixam a tensão, como é que eles elevam a tensão, né? Como é que eles trabalham. E as leis que vão seguir hoje, né? Então elas ajudam a gente a entender esse princípio de funcionamento, tá? Lembrando, então, que na primeira aula dessa última parte do conteúdo nós falamos sobre magnetismo. A segunda aula nós falamos sobre já coisas envolvendo eletricidade e magnetismo, né? Carga elétrica em um campo magnético, certo? Aí a gente viu a regra da mão esquerda, que sofria a ação da força magnética, né? Aí para que direção essa carga ia, tu usava a regra da mão. Aí na aula passada nós vimos, que foi uma aula assíncrona, né? Nós vimos a parte de lei de Ampère, certo? Na lei de Ampère, a gente compreendeu, a gente percebeu que correntes elétricas percorridas em fios retilíneos produzem campos magnéticos campos magnéticos circulares, certo? Então é bem comum dentro da ciência a gente pensar o seguinte: bom, se um efeito está rolando de uma certa forma, será que se eu fizer o efeito contrário, eu vou ter também eu vou ter o resultado contrário? Por exemplo, né? Tentando me explicar o que eu quis dizer. Se correntes elétricas geram campos magnéticos, será que se eu tenho alguma forma de eu, através de campos magnéticos, produzir corrente elétrica? Né? Então, porque dentro da ciência as coisas mais ou menos fluem dessa forma. Né? Existe uma questão que nós costumamos dizer que a natureza é síncrona, né? Que a natureza ela é espelhada, os efeitos são espelhados, né? Então, se existe, através da lei de Ampère, correntes elétricas produzindo campos magnéticos, possivelmente o efeito contrário também é verdade, certo? Então, a aula de hoje é basicamente isso. É nós verificarmos se existe essa possibilidade. E este carinha aí, chamado Michael Faraday, né, que está aqui sublinhado, Michael Faraday, em 1831, conseguiu provar experimentalmente que esse efeito reverso é possível, certo? Só que ele não é simples, certo? Não é tão trivial como passar corrente elétrica por um fio e já ver o efeito do campo magnético, né? A partir do campo magnético produzir correntes elétricas, é um processo que não é tão trivial, tá? Mas é possível. E este efeito é chamado de indução eletromagnética, certo? Então, a indução eletromagnética é o efeito pelo qual nós conseguimos, a partir de campos magnéticos, produzir correntes elétricas, tá? Ou produzir forças eletromotrizes, né? Que é aquela tensão, aquela DDP que aparece em geradores, né? Aqui tem um exemplo, né, de aplicação dessa lei de Faraday, né? E nós temos aqui um instrumento, uma guitarra, que é um instrumento de cordas elétricos, né? Ele tem captadores que captam a vibração das cordas, certo? Essa vibração das cordas faz uma variação aqui dentro dessa bobina, e nessa bobina aqui tem campos magnéticos, né? E aí a variação desta corda aqui produz oscilação nesses campos magnéticos, e isso resulta em impulsos elétricos. Impulsos elétricos são as ondas, né? Que são transmitidas às caixas de som e produzem o som da guitarra, tá? Então isso aqui basicamente já nos mostra que uma possibilidade de, a partir de variações magnéticas, né, obter impulsos elétricos, correntes elétricas, né? E correntes elétricas significam exatamente aquele efeito contrário que a gente estava buscando, tá? Mas para compreender esses efeitos, pessoal, nós precisamos começar vendo isso aqui, certo? Vamos imaginar que isso aqui é uma espira, tá? Nós temos uma espira aqui. Uma espira circular, certo? Essa espira circular ela tem uma área, certo? Uma área de seção, que é essa área interna dela,
beleza? E nós temos linhas de campo magnético aqui, em azul. Tranquilo? Eu vou estabelecer uma coisa que nós chamamos de eixo normal ao plano desta espira, certo? Então, toda vez que eu pegar uma espira, certo? Opa! Toda vez que eu pegar uma espira, e eu tentar apagar aqui, eu não consigo apagar, que beleza, né? Toda vez que eu pegar uma espira, e essa espira aqui, então ela tem uma área, certo? Essa área, ela tem um plano, que é esse plano aqui dela, né? Onde está presente essa área. Se eu pegar uma reta normal, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus em relação à área esse plano da espira, esse é a nossa reta normal, esse é o nosso eixo normal. Esse eixo normal ele serve para nós, para a gente fazer algumas avaliações que serão importantes, tá? Beleza? Primeiro caso, este caso aqui da letra A, tá? Então percebam que nós temos o plano da espira, a espira está deitada, depois nós temos a espira mais ou menos na diagonal e depois nós temos a espira em pé. Nós temos esses três casos vigentes aqui, certo? Neste primeiro caso aqui, da letra A, que a espira está deitada, a gente percebe que nenhuma linha de campo magnético ela consegue atravessar a espira, certo? Então, a gente pode dizer que o fluxo de linhas de campo magnético dentro dessa espira é igual a zero, certo? Então, nesta aula aqui, nessa parte do slide, o nosso ponto vai ser falar sobre fluxo magnético. O fluxo magnético que é dado pela letra φ, certo? Ele é representado pela letra φ, que inclusive é o símbolo da física, né? E esse cara aqui representa quando que nós temos de uma certa grandeza física atravessando uma determinada área. Isso é fluxo, certo? Então, eu sei lá, tem uma certa quantidade de líquido atravessando um cano. Aquele cano ele tem uma área, então a quantidade de líquido que entra ali tem um fluxo, certo? Aqui o fluxo que nós estamos falando é o fluxo magnético. É o fluxo de B, certo? Φ de B. E este fluxo magnético aqui, neste primeiro caso, ele é igual a zero, porque nenhuma linha de campo atravessa a minha espira. É fluxo igual a zero. Na letra B aqui, a gente percebe que com a espira ladeada, nós já começamos a observar algumas linhas de campo atravessando essa espira. Então, nós temos um fluxo aqui, nesse caso, um fluxo de linhas de campo magnético diferente de zero, certo? E nós podemos ter um fluxo máximo neste último caso, porque neste último caso o fluxo ele é máximo porque todas as linhas de campo possíveis atravessam a minha espira, certo? Então nós temos três casos distintos aqui. Um caso onde as linhas de campo não conseguem atravessar essa espira, outro caso onde parcialmente atravessam, né? Nós temos a formação de um ângulo diferente de 90 e de zero. E aqui, quando nós temos o ângulo zero, né? Nós temos fluxo máximo. Então, olha só. Aqui percebemos que o ângulo entre o eixo normal e B é 90 graus. Aqui nós percebemos que o ângulo é θ, é um θ qualquer aqui, né? Θ qualquer. Aqui nós percebemos que esse ângulo aqui é igual a zero. Quando é que nós podemos ter uma condição uma condição trigonométrica, né? Onde 90 vai me resultar em zero para o meu fluxo, onde 90 vai resultar em zero. Bom, aqui vai depender do valor do ângulo, do valor intermediário, e quando for zero, ele for máximo. Então, somente uma relação nos dá isso aí, que é o cosseno. Então, o cosseno do ângulo ele vai estar presente na minha equação do fluxo aqui, como vocês estão vendo, certo? Cosseno de 90 graus é zero, cosseno de zero é 1, é máximo, certo? Então, nós temos contemplando todas as condições possíveis. Bom, e o que mais depende desse fluxo? Bom, esse fluxo ele vai depender da intensidade do campo, certo? Qual é o valor dele? Quanto mais intenso ele for, maior o fluxo de linhas de campo magnético. E também vai depender do quê? Do tamanho dessa espira, né? Porque se essa espira for pequena, o fluxo que passa por ela de linhas de campo magnético é pequeno. Se
esta espira for grande, as linhas a quantidade de linhas de campo e o fluxo magnético que atravessa ela vai ser grande, certo? Beleza? Então, agora nós introduzimos para vocês um conceito que é importante para a gente entender a indução eletromagnética, que é o fluxo magnético, certo? Porque quando a gente vai tentar produzir correntes elétricas induzidas, nós precisamos de fluxo magnético, nós precisamos de linhas de campo atravessando uma certa região, tá? Beleza? E aí vem a grande experiência de Michael Faraday, tá? O que o Faraday fez? Ele pegou uma espira, bem parecida com o que nós tínhamos anteriormente, ligou essa espira aqui num galvanômetro, um aparelho que mede corrente elétrica, certo? E ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma barra de ímã, certo? Pegou um ímã e ele aproximou este ímã do da espira, certo? Lembram que correntes elétricas produziam campo magnético. Então, o que ele está fazendo aqui é o efeito contrário. Pegar campo magnético, aproximar de um fio e ver se produz corrente, né? Só que quando ele deixou esse ímã próximo e parado nessa espira, nada aconteceu, certo? Então, não foi ainda aqui que foi produzido a corrente elétrica, certo? Quando tu deixa este campo magnético no interior dessa espira, mas parado, sem a variação de fluxo, nada acontece no galvanômetro, não há produção de energia. Porém, quando ele aproximava este ímã ou ele afastava este ímã, o ponteiro do galvanômetro fazia isso aqui. Ele dava uma defletida para os cantos e voltava. Ele dava um pulso. Fazia assim, ó. E para o outro lado também. E voltava. E voltava. O que significa, gente, que o grande lance para nós termos corrente elétrica induzida, certo? Ou força eletromotriz induzida em um fio retilíneo é a variação de fluxo magnético. Eu preciso variar essas linhas, variação das linhas de fluxo, variação do fluxo no interior desta espira. Se eu não variar o fluxo, nada acontece, certo? Então, essa é a ideia por trás da indução eletromagnética. É eu fazer essa variação das linhas de campo magnético. Bom, daí a maneira como eu vou fazer isso aqui, gente, existem milhões, né? Eu poderia pegar com a minha mão um ímã e ficar aproximando e afastando, né? Até a gente fazer um negócio desse tipo aqui, certo? Que negócio é esse aqui? Vejam só que nós temos um eixo, certo? Um eixo bonitão aqui, né? Nós temos uns fios enrolados que formam uma espira, certo? Olha só o formato delas, é uma espira. Nós temos eixos de ímãs aqui, né? Ímãs aqui que produzem campos magnéticos. O que acontece, pessoal? Nós precisamos ter uma maneira de variar o fluxo magnético no interior dessa espira, certo? E quando a espira está girando, as linhas de campo, ora elas vão estar entrando todas pela espira, ora metade delas vão estar entrando, ou uma hora nenhuma linha de campo vai estar entrando dentro da espira, né? Ou seja, se nós colocarmos esse negócio para girar aqui, nós estaremos variando as linhas de campo magnético, variando o fluxo magnético, certo? E quando nós variamos o fluxo magnético no interior de uma espira, nós temos corrente elétrica induzida e a lâmpada acende, certo? Como é que ela acende? Ela dá uma piscada, né? Aquele brilho. Bom, só que percebam que eu preciso de uma energia externa para fazer isso, certo? A energia externa que é oriunda de um sistema mecânico aqui, de um sistema que vai girar. Vejam, percebam que isso está acontecendo, né? Então, galerinha, basicamente o que nós temos, né, dentro desse sisteminha aqui, é que nós precisamos de energia externa para girar este eixo, e ao girar este eixo aqui, nós estamos
acendendo a lâmpada com a indução eletromagnética, com a corrente elétrica induzida devido à variação do fluxo magnético dentro da espira. Detalhe importante: quanto mais rápido eu balançar aquele, girar este eixo, maior será a variação de linha de campo magnético. E quanto maior a variação de linha de campo magnético, mais corrente induzida nós teremos. Então a gente começa a perceber o quê? Que essa variação das linhas de campo magnético, essa indução eletrostática, ela depende da variação em função do tempo. Certo? Bom, daí, galera, como é que a gente faz para girar esse negócio aqui? Girar esse rotor? Bom, aí o ser humano inventou diversas formas, né? Desde fazer uma represa e aproveitar a quedas d'água para girar uma turbina, e essa turbina girando vai girar esse eixo, produzindo energia, né? Ou até usar carvão para queimar e aquecer um sistema lá que contém água, né? Vai aquecer a água com a queima do carvão, a água vai virar vapor, o vapor vai passar por tubulações, essa tubulação de alta pressão vai passar por turbinas, e aí, novamente essas turbinas vão mexer essas pás e vão girar um negócio que tem um gerador, certo? Então nós estamos vendo que existem N formas de produzir energia, mas percebam que para produzir essa energia elétrica, eu preciso converter ela de energia mecânica em energia elétrica, né? Preciso dessa conversão, preciso do sistema mecânico aqui. Então, aquela historinha de produzir energia de graça, né? Ou seja, que seria de graça, sem a necessidade de conversão de outro tipo de energia, né? É balela, né? Não existe isso, tá? A gente precisa converter a energia mecânica aqui para ter a energia elétrica, porque eu preciso da variação do fluxo magnético no interior da espira. Se eu não tenho variação do fluxo, eu não tenho como induzir corrente elétrica. Eu não tenho corrente elétrica induzida, porque a gente viu que o sistema parado, ele não induz corrente elétrica, certo? Bom, galerinha, então esse é o grande lance, certo? Como a gente viu. Para a gente produzir energia elétrica, a gente precisa de variação de fluxo. Então, para eu brincar com esse experimento e produzir uma corrente elétrica nessa espira aqui, eu preciso de aproximação ou afastar as linhas de campo magnético com ímã, né? Ou que nem ali no caso do gerador, certo? Deixar o ímã parado, mas girar a espira, beleza? A variação ela tem que ocorrer, senão nós não temos corrente elétrica induzida. E aí fica uma questão. Qual é o sentido das linhas de campo magnético? Tá? Aí vem um lance engraçado, gente, tá? Que a natureza, às vezes, ela não é tão simples assim, ela não é tão trivial, tá? Basicamente, o que acontece é o seguinte. Nós temos as linhas de campo devido ao ímã atravessando essa espira. E quando isso acontece, né, nessas linhas de campo, a gente já estudou que temos a regra da mão direita lá, com a lei de Ampère, que uma corrente elétrica para produzir um campo magnético entrando na espira, isso aqui foi uma coisa que a gente viu na aula passada, né? A gente tem um campo magnético entrando na espira, a corrente ela vem com o polegar, né? E os dedos eles indicam a direção do campo magnético. Então, se o campo magnético está entrando dentro da espira, o sentido da corrente aqui, por exemplo, aqui deste lado da espira, ele deveria ser para baixo. Corrente aqui para gerar um campo magnético como esse produzido pelo ímã, em azul, certo? Então a corrente lá do outro lado seria assim. Eu usaria a regra da mão direita para ver isso. Só que quando as linhas de campo elas estão aumentando, ou seja, eu estou aproximando meu ímã, o sistema, a corrente induzida, ela tem o sentido contrário do que se pensava ter por causa dessas linhas de campo magnético. É como se ele produzisse uma resposta, como se a espira ela fizesse uma resposta a essas linhas de campo magnético que estão entrando. Então, ao invés de ele produzir aqui a corrente padrão, que seria, né, pela regra da mão direita, nesse sentido, ela produz uma corrente no outro sentido. Certo? Produz nesse sentido deste I aqui. Ó. Ela produz uma corrente nesse sentido, como se tivesse um campo magnético no sentido oposto. Certo? Então, é isso que acontece quando nós temos a indução eletromagnética. Uma corrente induzida no sentido oposto. E quando nós afastamos, aí que o sistema entra em acordo.
né, ele entra em acordo com essas linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético começam a diminuir aqui e a indução, ela muda o sentido. Então, quando eu estou aproximando o ímã, eu tenho corrente no sentido. Quando eu afasto o ímã, eu tenho corrente no outro sentido. Certo? Ele muda e padroniza as linhas de campo aqui com relação às linhas do ímã. Beleza? E isso implicou, obviamente, em um sinal dentro da minha equação, que é um sinal negativo. Certo? Sinal negativo para a minha força eletromotriz induzida dentro de uma espira. Isso é o que nós chamamos de lei de Faraday-Lenz. Certo? A lei de Faraday-Lenz diz o seguinte, que para eu induzir uma corrente elétrica ou uma força eletromotriz induzida no meu sistema, eu preciso de variação de fluxo magnético em função do tempo. Beleza, era aquilo que eu estava falando para vocês. Quanto mais rápido eu fizer, maior vai ser a indução eletromagnética. E o sinal é devido àquele comportamento que nós temos, né, da corrente elétrica ser o contrário do que ela deveria ser, do que nós esperávamos ser. Certo? E isso é o que nós chamamos de força eletromotriz induzida, tá? Beleza? E isso é muito fácil de verificar, gente. Qualquer experimento que envolva bobinas, ímãs, né? E a gente coloca um instrumento de medida, a gente vai ver o quê? Ao aproximar o ímã, eu vou ter a corrente num sentido. Ao afastar o ímã, eu tenho a corrente no outro sentido. Certo? Beleza? E essa é a lei de Faraday-Lenz. Vamos fazer um exercício? Bora. Então, nós temos esse exercício aqui, que é uma bobina. E nós temos aqui essa bobina dentro de um campo magnético, como vocês estão vendo, né? O campo magnético, ele tem uma expressão, que é essa expressão aqui, ó, 2 vezes 10 na menos 2 vezes T. Então, ele aumenta em função do tempo. Conforme o tempo vai aumentando, o campo magnético também vai aumentando. E na primeira questão ali, inclusive, ele pede para fazer um gráfico sobre isso. A gente vai aqui fazer um gráfico de φ, de fluxo, em função do tempo. Então, fluxo magnético em função do tempo. Então, aqui, olha só, galera. Fluxo em função do tempo. Basicamente, nós temos essa situação, nós temos essa bobina ligada a uma resistência de 5 ohms, certo? Então, nós vamos calcular a força eletromotriz induzida, né, o gráfico, o sentido da corrente e a intensidade dessa corrente. São essas coisas que nós vamos calcular. Basicamente, aqui, então, nós temos, quando o tempo igual a zero, um fluxo igual a zero. Então, aqui, 0 e 0. É o primeiro ponto do meu gráfico, né? Quando o tempo igual a zero. Quando o tempo igual a 1 segundo, o que acontece? O meu fluxo vale 2 vezes 10 na menos 2. 2 vezes 10 na menos 2 vezes 1 é 2 vezes 10 na menos 2. Ah, eu não passei a unidade para vocês. A unidade de fluxo magnético é o Weber. Certo? Então, isso aqui é Weber. Ou Tesla vezes metro quadrado. Tá? Tesla vezes metro quadrado é Weber. Tá? Então, nós temos o Weber aqui. Então, quando se passou 1 segundo, nós temos 2 vezes 10 na menos 2. Vou botar a escala aqui do lado, para não... vezes 10 na menos 2. 1 segundo nós temos isso, faz o pontinho aqui, ó, relaciona esses dois valores, um ponto. Quando o fluxo igual a, em 2 segundos, vai ser 4 vezes 10 na menos 2, Weber. Então, aqui vai ser 4, quando passou 2 segundos. E quando nós tivermos 3 segundos, nós teremos, então, 6 vezes 10 a menos 2, Weber. Certo? Que 6, 3, 6. E aqui nós teremos 8, né? 8 vezes 10 a menos 2, Weber. Quando nós tivermos 4 segundos envolvidos aqui. Beleza, olha lá que bonito, gente. Vamos fechar esse gráfico aqui, fazendo a curva dele, né? Unindo os pontos. Então, aqui unimos os pontos, fechamos o gráfico. Beleza. Letra A resolvida.
Letra A era para fazer o gráfico desse negócio, só calcular o fluxo para esses tempos aqui, né? Na letra B, aqui que ele quer a força eletromotriz induzida, como você sabe, isso aqui é variação de fluxo por tempo. Eu posso pegar qualquer intervalo de tempo aqui, gente, tá? Vai dar o mesmo resultado. Porque a força eletromotriz, ela cresce em função do tempo com a mesma expressão, né? Então, eu posso pegar aqui qualquer intervalo de tempo, eu posso pegar aqui ó, de 4 a 0 segundos, por exemplo. Então, ó, força eletromotriz vai ser menos. Qual é a variação? A variação é 8 vezes 10 na menos 2, menos 0, né? Aqui é 4 menos 0, que eu peguei o intervalo, esse intervalo. E o fluxo, a força eletromotriz induzida vai ser esses 8 expoentes na menos 2, divididos por 4, que é 0,02. 0,2 volts. Então, a força eletromotriz induzida nesse sistema aqui, gente, é 0,02 volts envolvidos. Na letra C, o sentido da corrente elétrica ele está pedindo, né? Lembram? Como é que a gente faz para obter o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica ele é o contrário, né? Ele é o contrário do que se especula. Então, para especular, a gente usa a regra da mão direita, certo? Então, o campo magnético ele está entrando, meus dedos entram. E o polegar ele serve como guia para determinar o sentido da corrente dentro da espira. Então, se vocês fizerem isso com os dedos de vocês, vocês vão ver que a corrente ela está no sentido horário. Certo? Isso é o que se especula. Como o campo magnético está aumentando em função do tempo, ele aumenta em função do tempo, então o sentido da corrente verdadeiro é o contrário desse aqui. Ou seja, é o sentido anti-horário. Então a gente primeiro especula para saber qual é o sentido que a gente esperaria com a regra da mão direita, e a gente vê que o sentido é o contrário, ou seja, o sentido anti-horário. Para aí. Beleza? Então esse é o sentido da corrente elétrica. E a intensidade dessa corrente? Qual que vai ser a intensidade dessa corrente? Galera, se eu tenho menos 0,02 volts de força eletromotriz, e isso aqui envolve, então, corrente vezes resistência, então a minha corrente vai ser esse 0,02, menos 0,02, sobre a minha resistência, que é 5. Então isso aqui dá 0,02 dividido por 5, que é 4 miliamperes. Menos 4 miliamperes, vou botar aqui, ó. Menos 4 miliamperes, que é a corrente induzida, né? O sinal aqui é meramente ilustrativo para a gente entender o sentido da corrente, tá? Então, menos 4 miliamperes ou 4 vezes 10 na menos 3 amperes é a corrente induzida aqui nesse sistema, tá? Beleza, vamos mais um pouquinho. Bom, daí vem um outro efeito aqui, uma outra maneira da gente induzir uma força eletromotriz. Vejam só. Eu estava falando da espira, né? Mas dá para induzir força eletromotriz também em fio condutor retilíneo, tá? Então a gente imagina aqui um fio condutor retilíneo de comprimento L, e este fio aqui nós temos um campo magnético que está saindo do plano do papel, né? Tá indo na minha direção, e eu vou arrastar este fio nessa direção, para baixo, vertical e para baixo, certo? O que a gente percebe? Que quando eu faço isso, vai aparecer uma força magnética. Isso aí a gente já estudou, né? Que quando nós temos uma relação, certo, entre velocidade e desse sisteminha aqui, né? Um sistema que tem uma certa velocidade que cai para baixo, e esse fio retilíneo ele tem condutor, ele é um condutor, ou seja, ele tem elétrons livres. O que vai acontecer? Isso aí lá na segunda aula que nós vimos. Se esse sistema tem velocidade, tem carga elétrica, né, e tem um campo magnético externo ali aparecendo nele, vai aparecer uma força magnética. Essa força magnética, galera, vai jogar os elétrons tudo aqui para a ponta. Então, eu peguei o fio e arrastei ele para baixo. Ele é um condutor, tem elétrons livres. O que aconteceu? Os elétrons foram todos jogados aqui para esse lado aqui, sobrando os prótons desse lado. Galera, quando eu tenho essa separação de cargas,
O que nós temos nessa situação? Nós temos a separação e nós temos isso aqui, uma DDP. Ou seja, nós induzimos uma força eletromotriz ao arrastar esse fio para baixo. Que quando a gente arrasta o fio para baixo, a força magnética age sobre os elétrons, empurrando eles para um lado, os elétrons livres, sobrando os prótons do outro lado. Obtive uma DDP, uma força eletromotriz, certo? Este efeito da força magnética é devido à ação do campo magnético, certo? Que existe ali. E neste caso, percebam que eu não preciso de um campo magnético variável, certo? Eu preciso só arrastar para baixo o meu fio, certo? Arrastando ele para baixo, eu consigo produzir essa força eletromotriz induzida. Mas vamos ver o que depende dessa força eletromotriz induzida. Olha só. Essa força eletromotriz induzida vai produzir o que nós chamamos de força elétrica, certo? Porque quando nós temos a separação das cargas aqui, nós temos a produção de um campo elétrico que, basicamente, a gente vai lembrar que campo elétrico, ele é uma relação basicamente de E vezes Q, certo? Isso aqui é lá da definição de campo elétrico, tá? Então, quando nós temos essa situação aqui máxima de elétrons no canto aqui, nós temos a força elétrica sendo equilibrada com a força magnética, certo? Nós temos o surgimento de um campo elétrico aqui devido à separação das cargas, e isso se iguala à força magnética que estava agindo ali com esse fio caído, né? Força elétrica é desse jeito, força magnética, como é que a gente calcula? A gente calcula com QVB, carga VB, né? Como esses caras aqui são iguais, a gente pode igualar eles, que EQ é igual a QVB. Sendo esses carinhas iguais aqui também, nós ficamos com E igual a V vezes B. A gente vai lembrar que, devido a este campo, nós temos a indução de uma força eletromotriz. Força eletromotriz é DDP. E tinha lá uma equação também, que eu passei para vocês, lá quando nós estávamos estudando potencial elétrico, que dizia assim, que o potencial elétrico ele pode ser obtido como sendo uma relação de E vezes D. Certo? Como aqui nós estamos falando em força eletromotriz induzida, nós podemos escrever isso aqui assim. Se eu substituir este E com esta relação que nós temos aqui, nós ficamos da seguinte forma. Ó. Aquele E pode ser escrito como sendo epsilon sobre D. Beleza? Só passei esse D dividindo para a gente ter o valor de E. E eu igualo aqui a V vezes B. E, finalmente, eu consigo obter, então, uma equação para essa força eletromotriz induzida no fio como sendo VB vezes D. Ou seja, o que nós temos aqui, gente? Tá? Basicamente, só para salientar, só para um detalhezinho, opa. Só um detalhezinho aqui, antes de fechar aqui. Este D que aparece aqui nessa equação é a distância entre as diferenças de potencial, né? Entre a DDP que aparece. No caso aqui, as cargas elétricas e as cargas positivas, que estão nos extremos do fio. Ou seja, este D é o comprimento do fio, é o L. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Ó. Epsilon igual a VBL, que é o comprimento deste meu fio. Tá? Ou seja, galera, o que eu preciso para produzir uma força eletromotriz em um fio retilíneo? Pegar este fio e arrastar ele para baixo dentro de um campo magnético, arrastar ele com uma velocidade, e quanto maior for o tamanho desse fio, maior a força eletromotriz induzida. E vejam que se eu tenho força eletromotriz induzida, eu tenho corrente elétrica. Basicamente isso. Certo? Bom, dito isto, vamos fazer o seguinte caos. Vamos resolver esse exercício. Tá? Bom, galerinha, para a gente resolver esse exercício aqui, né? Basicamente, nós temos uma barra MM, como vocês estão vendo aqui, nós temos um circuitinho que ela tem um campo magnético, essa barra está aqui, ela pode ser arrastada, né? E isso aqui tem uma resistência. Nós temos um comprimento de barra de 2 metros, nós temos que ela se move com uma velocidade de 10 metros por segundo e que nós temos uma indução magnética de 4 vezes 10 na menos 2, que é as linhas de campo, certo? O resistor tem uma resistência de 1 ohm.
Então ele pergunta na letra A fé induzida na barra. Qual é a força eletromotriz induzida? A força eletromotriz é VBL. Então é facinho da gente obter qual é a força eletromotriz. Nós temos 10 metros por segundo de velocidade, nós temos 4 vezes 10 a menos 2 de campo magnético e nós temos um comprimento de fio de 2 metros. Então a força eletromotriz induzida é a multiplicação desses caras aqui. Então é 10, 4 expoente na menos 2, vezes 2, isso aqui é 0,8. Então eu tenho 0,8 volts induzidos nesse meu sisteminha aqui. Na letra B, o que eu tenho? Na letra B. Na letra B, eu tenho que a intensidade e o sentido da corrente elétrica no circuito. Bom, se nós sabemos a FEM, descobrir a corrente é fácil. Eu tenho a resistência, né? Então eu tenho 0,8 aqui e a resistência vale 1. Então a minha corrente elétrica vale 0,8 amperes também. Se a resistência vale 1 ohm, né? Nós temos a corrente valendo 0,8. Beleza. Como é que nós vamos descobrir o sentido da corrente? Lembram que quando a gente tinha lá na segunda aula a força magnética em elétrons, a gente utilizava a regra da mão direita, FBV. FBV é a regra da mão direita. Cargas positivas, mão esquerda. Lembrando que nós consideramos aqui o sentido convencional da corrente elétrica. E o sentido convencional da corrente elétrica é dado pela mão esquerda, porque é o sentido das cargas positivas. Então, para determinar o sentido da corrente nesse circuito aqui, eu vou usar a regra da mão esquerda, certo? Olha, de que vai funcionar de que forma? Olha só, meu dedo indicador aponta para as linhas de campo estão saindo, pontinhos, né? Saindo. Velocidade para lá, certo? Que a barra está deslizando para lá. E olha só para onde fica a força magnética. Aqui para baixo, na direção de M para N. Ou seja, a força magnética vai empurrar as minhas cargas positivas para cá e as cargas negativas para cá, formando, como o circuito está fechado, vai formar uma corrente elétrica nesse sentido. Então, o sentido da corrente é de M para N. M para N, sentido da corrente, tá? Sentido de I. Na letra C, ele pergunta a intensidade da força externa que desloca a barra. Galera, novamente, na aula passada nós estudamos alguma coisa sobre isso. Quando? Quando nós estudamos a força magnética sobre um fio retilíneo. Como ele pede a intensidade dessa força magnética sobre o fio, eu vou lembrar vocês que a gente calculava da seguinte forma. Era B e L vezes o seno aqui de alguma coisa. Como o seno é a relação entre a corrente elétrica, né, e a direção do campo magnético, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então aqui seria seno de 90, isso aqui vai a 1, porque I e B formam um ângulo de 90 graus. Como vocês estão vendo aqui, a corrente está para baixo, o campo magnético está para a minha direção, e a corrente para baixo. Então, o ângulo entre elas é 90 graus. Então, a força magnética vai ser pura e simplesmente B, que é 4 vezes 10 a menos 2, vezes a corrente, que eu já descobri que é 0,8, vezes o comprimento do fio, que é 2 metros. Então, a força magnética que atua sobre esse fio, ser 4 expoente na menos 2, vezes 0,8, vezes 2, isso aqui é 0,064. Newtons de força. Então, esta é a força magnética que atua sobre as minhas cargas, sobre o fio, né? Sobre a barra essa. Bom, resolvido o exercício. O que falta? Falta isso aqui, gente. Bom, a gente já tem uma ideia, então, como é que é produzida a corrente alternada. Se nós temos um gerador, né? E o gerador ele precisa de variação de fluxo magnético. Então, eu tenho que botar um negócio para girar lá no meio, né? E quando ele gira, as linhas de campo magnético, uma hora elas estão entrando em maior quantidade, outra hora elas estão ali com sentido oposto, nós observamos que nós teremos, então, uma corrente alternada nesse sistema. Porque a corrente ela não vai estar sempre no mesmo sentido. Como as linhas de campo elas são variáveis no interior da espira, a indução faz com que a corrente tenha esse formato
alternada. Ela não será uma corrente contínua. E é por isso, então, galera, que a tensão elétrica, a corrente elétrica que chega até nós pela rede elétrica, ela vem alternada. E aí os circuitos que nós temos no computador, os circuitos que nós temos na televisão, nos eletrodomésticos em geral, eles precisam converter essa corrente em corrente alternada em corrente contínua. Então esse é o processo, tá? Basicamente, para fazer isso, nós precisamos de um circuito eletrônico, né, que vai fazer a retificação dessa corrente. Não é uma coisa muito complicada, não. Qualquer aula de eletrônica básica, o nível 1, vocês entendem, você já tem arcabouço teórico para entender como é que funciona esse processo. Precisa só de alguns diodos, né, que são equipamentos que conseguem retificar, e capacitores, etc., alguns equipamentos assim para transformar essa corrente alternada em uma corrente contínua, tá? Só que essa corrente alternada que vem da rede, ela é extremamente importante para o que vem a seguir. Esse cara aqui. Esse cara, você já deve ter visto, já viram falar dele, já viram nos postes, né, grudados nos postes, já usaram em casa, sabem que no computador de vocês, lá dentro da fonte, tem um cara desses, sabe que dentro da televisão também tem um cara desses, né? Qualquer equipamento vai ter um cara desse. Se vocês pegarem o carregador do celular de vocês, ele é grossinho daquele jeito na ponta, por quê? Porque tem um negócio desse lá dentro. O que é esse negócio aí? Transformador, certo? Transformador é um equipamento que serve para, basicamente, eu não estou considerando um circuito de retificação, rebaixar a tensão ou aumentar a tensão. Então, o transformador, galera, ele pega uma tensão que vem aqui nessa região que eu chamo de primário, ele pega, sei lá, 220 volts, e com esses 220 volts alternado que está chegando aqui, porque vem da rede elétrica, e aí que vai vir a importância de ser alternado, tá? Ele vai jogar aqui no secundário, nos 50 volts, na saída dele. Então, nós temos uma entrada, nós chamaremos de primário, e nós temos uma saída que nós chamaremos de secundário. Como é que funciona o transformador? O transformador é muito fácil de a gente construir, tá? Você pode construir em casa. Não sei se vai ter qualidade, né? Enfim, porque os materiais que tu vai usar tem que ter qualidade para ter um transformador bom. A gente precisa de um núcleo de ferro, certo? A gente precisa de fios condutores enrolados, certo? E dependendo do número de voltas que eu dou no primário, com relação ao secundário, eu posso ter um elevador de tensão ou eu posso ter um rebaixador de tensão. Então, olha só. Basicamente assim, ó, nós temos o número de voltas, certo? Aqui o número de voltas do primário, número de voltas do secundário. Quando o número de voltas do primário é maior que o número de voltas do secundário, nós temos um rebaixador. Temos um transformador que rebaixa a tensão. Então eu pego a 220 e jogo a 50 volts. Se eu tiver um número de espiras no secundário maior que no primário, nós temos um elevador de tensão. Um transformador que vai elevar a tensão. Beleza, né? Show de bola, fácil de entender isso aí, né? Tranquilinho. A pergunta que não quer calar, como é que ele faz isso? Como é que esse transformador ele consegue fazer isso de rebaixar e elevar a tensão? Muito simples. E aí já vem a questão. Se eu tivesse na minha rede corrente contínua, o transformador ele não ia ter serventia nenhuma, ele não ia fazer nada. Por quê? O transformador ele trabalha no primário com a lei de Ampère e no secundário ele trabalha com a lei de Faraday-Lenz. Lei de Faraday-Lenz. Por quê? Simples. Galerinha, chegou aqui a corrente elétrica no primário, tá? Nós temos uma corrente elétrica entrando aqui, nesses ponteiros aqui que nós observamos. Elas estão entrando, né? E como é que ela vem essa corrente? Ela vem alternada, variando tantas vezes por segundo. Corrente elétrica percorrendo um fio retilíneo. Temos o quê?
campo magnético. Como é que vai ser este campo magnético? Este campo magnético ele vai ser variável, porque nós temos uma corrente elétrica variável. Então, a corrente elétrica que vem da rede, inclusive, ela vem com 220 volts, mais ou menos, né? Então, ela fica variando em mais e menos 220 volts, e faz isso aqui 60 Hz, 60 vezes por segundo. Então, essas são as características da nossa rede. Então, quando eu ligo um transformador, ele vai ter uma oscilação dessa tensão dessa corrente, 220 volts variando 60 vezes por segundo. E como a gente viu, essa corrente variável vai produzir um campo magnético variável. E isso aqui é um núcleo de ferro. Núcleo de ferro são equipamentos que são ferromagnéticos. Ferromagnéticos, eles se ajustam com as linhas de campo magnético. Eles têm facilmente aceitam os campos magnéticos. Por isso que eu preciso de um material ferromagnético no interior do núcleo do transformador. Como ele é um ferromagnético, certo? Conforme as linhas de campo magnético são produzidas pela corrente elétrica, o campo magnético vai sendo intensificado por este ferro. Que como o ferro ele é um material, como eu disse anteriormente, ferromagnético, ele absorve essas propriedades e, inclusive, todo ele vai adquirir essas propriedades e essas direções e intensidades do campo magnético. Beleza? Então, esse material ferro, que ele também amplifica as linhas de campo magnético que estão sendo obtidas devido à ação da corrente elétrica variável aqui. Lei de Ampère. Chegamos no secundário. No secundário, nós temos fios que estão ligados ao circuito que vocês estão querendo utilizar, né? Temos menos voltas aqui, certo? Significa, então, que nós teremos uma diminuição da tensão elétrica. Por quê? Segundo a lei de Faraday-Lenz, né, as linhas de campo magnético aqui que estão variáveis dentro deste material ferromagnético vão induzir uma força eletromotriz ou uma corrente induzida neste terminal. Certo? E isso depende do número de voltas que eu dou aqui. Beleza, galera? Então vejam só. A aplicação das duas leis que nós vimos nas duas últimas aulas. Lei de Ampère e lei de Faraday-Lenz. Lei de Ampère para produzir o campo magnético variável num lado do transformador e do outro lado, aproveitando essa variação do campo magnético produzido no primário, induzir corrente elétrica. Ter corrente elétrica induzida no secundário. E daí, galerinha, uma questão que é importante, que deve ser respeitada, é que a potência no primário ela é igual à potência no secundário. O que significa isso? Potência no primário ser igual à potência no secundário. Significa assim, ó, que se eu tenho 220 volts no primário e eu rebaixei a tensão para 50 volts lá no secundário, lembrem da equação da potência. V vezes I, né? Se a potência é igual nos dois lados eu não aumento nem diminuo a potência do transformador no primário nem no secundário. Ele tem uma potência de transformação aqui de funcionamento. De um lado é a mesma potência do outro lado, certo? Como eu tenho a mesma potência, se eu tenho 220 aqui no V, a corrente tem que ser baixa. Do outro lado, se eu diminuir o V e a potência tem que ser igual, a corrente aumenta. Certo? Então, nesse transformador aqui, a corrente que atua aqui é maior que a corrente que temos no primário. E isso é utilizado na rede de distribuição. Certo? Na rede de distribuição da casa que está perto da casa de vocês, possivelmente vem uma tensão muito alta, 3.600 volts. E a corrente bem baixa. Porque corrente elétrica tem aquele efeito que eu comentei com vocês algumas aulas atrás, que é o chamado efeito Joule. Corrente elétrica produz efeito Joule, que é aquecimento. Isso aí, aquecimento é perda de energia. Então, eu não quero perda de energia. O que vai lá a rede de distribuição faz? Ela aumenta bastante a diferença de potencial, certo? Põe para um valor bem grande, 3.600, e deixa a corrente bem baixinha. Quando ela chega no transformador perto da casa de vocês, o que o transformador faz? Baixa para 220 volts a tensão, né? E permite que a casa de vocês trabalhe com uma corrente mais elevada. Certo? Vejam só que sensacional. Daí sim, vai dar os efeitos Joule, vai dar os efeitos que vocês quiserem aí. Mas aí já está perto da casa de vocês. Vocês não têm perda de energia na distribuição. Sensacional, né?
Bom, galera, o que acontece? Nós temos uma equação que permite a gente calcular o número de espiras que nós precisamos colocar num transformador, certo? E essa é uma relação de diferença de potencial entre primário e secundário e número de espiras no primário e número de espiras no secundário. Certo? Então, essa daqui é a relação, é a equação, um número mágico que nós usamos para calcular o número de espiras que eu quero montar. Lembrando que a potência no primário é igual à potência no secundário também, tá? Se eu quiser montar um transformador. Eu quero um transformador que pegue 220 volts e jogue aqui 400 volts. Certo? Então, essas são as DDPs que eu tenho envolvidas, né? Qual é o número de espiras aqui? Vamos supor que eu dei 500 voltas aqui. Quantas voltas eu vou ter que dar aqui desse lado? Então, eu vou usar essa equação para resolver esse problema, né? No primário eu tenho 220, no secundário eu tenho 400, no primário eu tenho 500 voltas de fio que eu dei ali, no secundário eu quero saber quantas voltas eu vou ter que dar no secundário. Então, isso aqui vai ser 400 vezes 500, que é 20 mil, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Errei uma casa, 200 mil. 200 mil divididos por 220. Que aí vai dar o número de voltas que eu preciso dar. Isso aqui dá 909 voltas. Vejam só que para ser um elevador, 909,09 voltas de fio. Percebam que para eu ter uma elevação de tensão, eu tenho que botar mais espiras desse secundário aqui. Né? Tem que dar mais voltas. Possivelmente a corrente aqui vai ser baixa. A corrente de atuação aqui é baixa. Tá? Galera, vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Então, ó, só para a gente finalizar bem essa última aula com as relações aqui de transformador. Então, olha só, um transformador de corrente alternada. Lembrando que se fosse corrente contínua, não tinha lei de Ampere, mas não tinha lei de Faraday, né? Aí o transformador não funciona. Em um transformador de corrente alternada, o secundário tem 1000 espiras. Então, secundário, 1000 espiras, tá? Alimentado por 220 volts. E no primário, tá? No primário aqui tem 2000 espiras e uma tensão no primário de 220 volts, certo? Vamos ver qual que ele pergunta aqui. Ele deve perguntar qual é a tensão do secundário, que é a tensão de saída dele, né? E ele pergunta qual é a corrente em cada terminal. A corrente elétrica que nós temos em cada terminal, se a potência dele é 55 watts. Então, ó, basicão, né, gente? UP, US, NP, NS, certo? Então, ó, UP 220, saída eu quero descobrir. No primário nós temos 2000 e no secundário nós temos 1000, certo? 2000 divididos por 1000, é bem fácil a gente resolver isso aí, né? 220, isso aqui é 2. Trocando aqui, invertendo esses dois caras, nós ficamos com 220 por 2, que é a tensão no secundário. Então, a tensão no secundário vai ser metade. Que beleza, 110 volts. Certo? Então, descobri aqui, ó, se vocês querem um transformador que transforme de 2000, de 220 para 110 volts, é só vocês fazerem 2000 voltas espiras no primário e fazer 2000 espiras no secundário. E isso aqui produz uma potência de 55 watts, segundo o meu exercício, tá? Vamos ver as correntes que vão trabalhar no primário e no secundário. Potência é igual a tensão vezes corrente, né? Se eu tenho 55 volts aqui e eu tenho 220 volts no primário, qual é a corrente que vai ter ali? A corrente que vai ter ali vai ser 55 por 220. Então, qual é a corrente no primário? 0,25. Então, nós temos 0,25 amperes no primário. Tá aqui. No primário. E no secundário? No secundário, nós vamos ter 55 watts também de potência, porém 110 volts vezes corrente. Corrente vai ser 55 por 110. Então, nós teremos 55 por 110. Isso aqui dá 0,5. Como era previsto, né? No secundário, nós teremos mais corrente elétrica de funcionamento. Nós aumentamos o dobro também da corrente elétrica para manter a potência constante, certo? Porque a potência no primário
Potência no primário é igual a potência do secundário. Galera, finish. Finalizamos. Tá? O que acontece? Como vocês estão cheios de coisa para fazer, tem a galera que está fazendo recuperação, tem a galera que vai fazer os vídeos dos experimentos, tem a galera que aí nós temos a avaliação na semana que vem, vocês têm as outras atividades das outras disciplinas. Eu não vou mandar atividades essa semana, tá? Para vocês resolverem e entregar. Mas seria extremamente interessante que vocês pegassem o livro lá, issem até o capítulo de indução eletromagnética, olhassem os exemplos que tem lá, resolvesse alguns exercícios para estar preparado para a prova, tá? Então essa é a dica do professor, espero que vocês consigam. Beleza?